Olá, criançada! A paz do Senhor! Estamos chegando na semana da Páscoa. E o que te faz lembrar que é a Páscoa? Será que é ovos? Chocolate? Coelho? Mas será que o verdadeiro sentido da Páscoa é ovos? Chocolate? É coelho? Eu sou tia Laís Mel e tenho uma linda história para contar para você. Há muito tempo atrás, a Bíblia Sagrada nos conta uma história lá no livro de Êxodo. Isso mesmo. O povo de Deus vivia escravizados, olha só. Escravizados na mão de um temível faraó. Eles viviam lá no Egito. Crianças, grande era o sofrimento daquele povo. Eles sofriam e por muitas vezes apanhavam para fazer serviços pesados. E não ganhavam salário, não ganhavam vantagem alguma. Aquele povo, o povo de Deus, o povo hebreu, clamava, orava, pedia a Deus por libertação, já não aguentava mais. E Deus, que escuta as nossas orações, ouviu o clamor daquele povo. Então Deus envia um líder chamado Moisés, um homem temente a Deus, que ouviu a voz de Deus e foi lá falar, enfrentar Faraó. Faraó, deixa o povo de Deus ir. E Faraó dizia, não. Por muitas vezes ele ia lá, pedia. E ele dizia que não. Deus então endurece o coração de Faraó e não permite que o povo vá adorar o Senhor e arrume a terra prometida. Então Deus envia 10 pragas para amolecer o coração de Faraó. Moisés avisa-o que algo irá acontecer e mesmo assim ele diz não. Então Deus envia a primeira praga, que as águas então se tornam em sangue. Faraó vê aquilo tudo e diz, não, eu não deixo o povo ir. Manda a segunda praga, a terceira, a quarta, a quinta. E mais uma vez Faraó não deixa o povo ir. Deus manda a sexta, a sétima, a oitava e na nona. Ele até deixa, mas depois se arrepende. E diz, o povo não vai embora. Deus, então, envia a última praga. Mas antes disso, dá ordens, fala com Moisés, dá instruções de algo que irá acontecer. Moisés então reúne o povo e dá as instruções corretas. Porque as pragas, quando aconteciam, só os egípcios eram atingidos. O povo hebreu, o povo de Deus que adorava o Deus vivo, nada lhes acontecia. Então, Moisés vai, fala com o povo e diz que eles peguem um cordeiro perfeito, limpo, sem mancha alguma. Com o sangue desse cordeiro, ele passe nos umbrais das portas, para que então, de meia-noite, quando o anjo da morte viesse, passasse direto e não acontecesse nada com o povo de Deus. E assim Moisés fez. Deu as instruções ao povo, o povo ouviu atentamente e obedeceu. Chegou o dia, chegou então a 10ª praga. O anjo da morte veio e matou o primeiro filho, o primogênito dos homens, dos animais. E quando o anjo da morte vinha pela casa do povo de Deus, o povo hebreu, nada lhes acontecia. Eles estavam dentro de casa ceando. Vocês acham que eles estavam comendo ovo, coelho? Não. Eles estavam ceando,
comendo o pão sem fermento, pães asmos. Eles estavam comendo as ervas amargas, que era para lembrar do sofrimento que eles passavam durante 400 anos na mão do temível faraó. E assim eles receberam a ordem e assim fizeram. Cearam já com roupas prontas para a viagem, com malas prontas. E assim, quando o anjo da morte veio, que fez tudo aquilo, grande foi o choro no Egito. Grande foi, terrível, choro, clamor, gritar, muito grito, muito choro. Mas o povo de Deus viu que era a hora, pegou suas coisas e partiu rumo à libertação, rumo à terra prometida. E assim, Faraó, depois que viu aquilo, deixou o povo ir. Podem ir, podem ir. E assim o povo de Deus pôde ir rumo à terra prometida, adorando, louvando pela libertação, por tudo que Deus tem feito ali por eles. E grande foi a comemoração. E durante muitos e muitos anos, eles ceavam, comemoravam a Páscoa, lembrando da libertação, da passagem do povo de Deus. Durante alguns anos, eles conseguiram chegar à terra prometida. E eles adoravam, celebravam a Páscoa com gratidão por tudo aquilo que Deus fez por seu povo. E assim, por muitos e muitos anos, foi comemorado a Páscoa, a primeira Páscoa. Mas aí, o povo começou a se afastar de Deus. Começou a desobedecer a Deus. E seus corações foram tomados de pecado. Aquele povo que Deus tinha dado essa vitória se afastou de Deus. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, fica distante dele. E Deus, com seu amor tão grande, vendo aquela situação, então deu seu único filho, Jesus. Isso mesmo, Deus que tem um plano tão lindo pela humanidade, vendo tudo aquilo, aquelas pessoas perdidas, seus corações tomaram de pecado, teve um plano especial. Ele tem um plano na minha e na sua vida. E o plano de Deus perfeito, isso mesmo. O plano de Deus perfeito. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, Jesus. Isso, para morrer. Ele enviou Jesus com um plano perfeito. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então aquele menininho nasce numa estrebaria, não foi num lugar luxuoso, não foi cheio de glamour, nada. Jesus já foi mostrando a sua simplicidade, a humildade das coisas. No estábulo, no lugar de animais, nasceu o nosso Salvador para um plano especial. Então Jesus cresceu, e por onde ele passava, ele falava do amor de Deus para as pessoas. Ele fazia grandes milagres. Ele anunciava o amor de Deus a todos. Mas mesmo assim as pessoas rejeitaram Jesus, não quiseram saber de Jesus. E aí, Jesus também comemorava a Páscoa. Jesus chegou em Jerusalém, pois lá estava sendo comemorado a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. E aí Jesus, montado no seu jumentinho, chegou em Jerusalém e grande foi o alvoroço, isso mesmo. Todos o saudavam, dizendo: Hosana, glória a Deus, nas alturas é Jesus. E aí até as crianças que viam aquilo o saudavam, tiravam os ramos das palmeiras, jogavam para Jesus passar. Os adultos tiravam até as suas capas,
jogando para Jesus passar. Jesus entra em Jerusalém, se reúnem com seus discípulos. E aí, manda-os preparar um jantar especial. Chegando lá, na ceia, que seria a última ceia, Jesus então dá graças ao Pai e fala aos seus amigos que será o último momento com eles. Jesus anuncia que algo vai acontecer. Então Jesus, que aqui está o suco de uva, que lá era o vinho, diz que é o sangue dele que vai ser derramado por todos. E o pão que vai ser o corpo dele partido por todos. Que fazer isso sempre em memória dele, todas as vezes lembrando, ele estava anunciando o sacrifício que ele iria fazer. Então Jesus vai para um lugar, um jardim chamado Getsemane, orar, entregar ao Pai. E de repente soldados vieram, prenderam Jesus e levaram Jesus. E Jesus, sem pecado algum, não tinha feito nada. Mas foi levado àquela cruz como uma ovelhinha no matadouro. Sem pecado algum, não tinha feito nada. Ele só tinha feito o bem para a humanidade. E mesmo assim, homens maus levaram. Mas é porque tinha que se cumprir o plano especial de Deus. Então Jesus foi levado. Jesus foi levado. Então ali Jesus foi levado para o matadouro. Isso. Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Prenderam ele numa cruz. E ele levou sobre si todas as nossas dores. Quem devia estar ali era eu e você, porque nós pecamos, não ele não fez nada. Mas ele levou tudo para que a humanidade pecadora pudesse então ser livre, pudesse então ter essa chance. Então ele levou sobre si os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dores, o castigo. Foi tudo sobre ele. E ele foi entregue. E ele respirou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E para muitos ali era o fim, para muitos que não acreditavam. Mas o melhor estava ainda para acontecer. O nosso mestre, o nosso Salvador provou naquela cruz. Olha só. Colocaram o corpo de Jesus no sepulcro. E lá foram olhar o corpo do mestre, colocar perfume. Mas viram algo que aconteceu. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. E essa é a nossa Páscoa. Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. Jesus fez tudo por mim, fez por você. A nossa Páscoa é a celebração da ressurreição do nosso Salvador. Ele não está mais morto, mas ele vive. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso, Jesus está no céu preparando para um dia as trombetas soarem e nós subiremos para um encontro com ele. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse encontro? Deus abençoe. Que essa mensagem possa falar ao seu coração.